Então, tem uma pergunta, né? Todo mundo fala hoje em dia que a espiritualidade é mais elevada do que a materialidade, certo? A pergunta é por que isso daqui? De onde eu sei que isso daqui é verdade? Então, para isso, o Hafez Haim ele dá uma introdução, né? Ele fala o seguinte: Venirei levaer ze bezrat Hashem, com a ajuda de Deus, vamos tentar explicar isso daqui, Bekama Gavne, né? De algumas maneiras. Está escrito no Yerushalmi de que Shem Sheschar Talmud Torah, da mesma maneira como a recompensa do estudo da Torá, ela está no mesmo peso em relação às outras mitzvot, também o castigo do Lashon Hara, ele está na mesma, como se fala, balanceado, ele pesa a mesma coisa do que os outros pecados. E a pergunta é por quê? Então, primeira coisa, Nimtzat Talmud Torah Gdolah Shebechol HaMitzvot. Talmud Torah é a coisa mais importante de todas as mitzvot. Ou seja, tudo que a pessoa pensar em fazer, Talmud Torah é mais do que isso. Tá? Qualquer coisa que a gente vai falar de mitzvot, Talmud Torah é mais. É claro que vocês vão me perguntar, mas se fosse assim, então não deveria parar para fazer nenhuma mitzvah. Né? A gente sabe que chega a hora de falar o Kriyat Shema, vai ter que fazer o Kriyat Shema, certo? Mas por isso que a Kadosh Baruch Hu colocar a gente num mundo que a gente tem a obrigação de cumprir as mitzvot. Mas mesmo assim, saiba que se tiver uma mitzvah que tem uma outra pessoa que possa fazer, ou você fazer, deixa a outra. Certo? Você está estudando Torá e tem uma outra pessoa que possa fazer isso por você, deixa a outra fazer. Certo? Aqui só entre parênteses eu coloquei aqui isso aqui. O Kenegdol Lashon Hara, a outra fazer a mitzvah? Deixa a outra fazer e você continua estudando. O Kriyat Shema. Não, o Kriyat Shema não é uma mitzvah que não dá para o outro fazer por você. Nem o tzitzit, mas se tiver alguma outra coisa. Você dá cá. É o exemplo do exército. Hã? Temos o exemplo do exército. Pode ser. Pode uma pessoa servir para ti? Pode. Se há outras pessoas que podem ir, porque você não precisa de todo mundo, né? No caso, vamos dizer que tem um número de contingente, né? Vamos dizer que tem o pessoal da sala, né? Que eles vão lá e quando tem algum acidente, eles vão lá e recolhem sangue, ajudam, entendeu? Eles estão fazendo esse serviço por a gente que não está fazendo. Certo? Então, também é a mesma coisa. O Lashon Hara, ele é a coisa mais hamur, mais como se fala, mais grave do que todos os outros pecados. Gatam lazen irebe pshitut, né? E aqui a gente vai explicar um pouco como que funciona a coisa. E aí a gente também vai responder por que a espiritualidade é mais do que a materialidade. A gente sabe que no mundo, o mundo foi criado com 4 essências, 4 coisas essenciais, que é o fogo, a água, o vento e a terra, certo? A parte espiritual, ela é mais elevada do que todas as coisas que são mais materiais. Né? Se a gente pegar esses 4, qual que é o mais material desses 4? A terra. Certo? E se a gente for comparar a terra com o fogo, ou a terra com a água, ou a terra com o vento, a gente vai ver que o vento, ou o fogo queima tudo que tem pela frente. O vento ele pode levantar montanhas. A gente vê isso daqui hoje em dia acontecendo. Então você vê que quanto mais a coisa tende a ser menos material, mais ela é forte, certo? Então aqui ele prova, primeira coisa, por que a espiritualidade, e se você vai subindo a cada nível, mais ainda, certo? A espiritualidade está mais elevada do que a materialidade, tanto que ela consegue ganhar. Agora, em relação a mitzvot, certo? Mitzvot de tzitzit, mitzvot de lulav, qualquer mitzvah que a gente fala que é uma mitzvah material, tefilin,
certo? Todas essas mitzvot, a pessoa que cumpre elas, ela faz concertos para ela e nos mundos elevados que a gente não tem nem ideia de quanto que isso daqui pode fazer. Uma mitzvah é uma mitzvah, não tem dúvida sobre o que ela pode fazer. E a pessoa também se santifica por causa de cada mitzvah. Como está escrito no Pasuk, Ve'asitem et kol mitzvotai, que a pessoa vai fazer todas as mitzvot, Veitem kedoshim leLokechem, e a pessoa vai ficar santificada. Mesmo assim, com tudo isso daqui que é uma mitzvah, En shum ishtavut beinam leben limud haTorah. Não tem comparação de uma mitzvah com o estudo da Torá. Como está escrito no Yerushalmi, Shekol ha-mitzvot einam shavot ledavar echad min haTorah, que todas as mitzvot não valem uma coisa só da Torá. Certo? Quando a gente faz uma comparação, certo? Às vezes você pode falar, talvez não vale como um estudo do dia inteiro. Não. Um pequeno estudo não é comparado, certo? Todas as mitzvot não são comparadas a um pequeno estudo. Então... Mas nós também dizemos que nós não temos conhecimento do Sahar. Obviamente que há psukim que dizem qual é o Sim, mas está escrito Talmud Torah Keneged Kulam. A gente não sabe o Sahar, mas está escrito Talmud Torah Keneged Kulam. Talmud Torah vale mais do que tudo. Podemos também dizer que Talmud Torah também é associado a uma mitzvah. Não. Não? Eu sei que Torah, eu sei que... Agora, e o motivo disso daqui, que todas essas mitzvot, por que é isso daqui? Porque essas mitzvot, elas estão relacionadas com alguma coisa material, certo? No caso do tzitzit, é uma roupa, ou da sukkah, são as madeiras. Então, você vê, agora dá para entender também o porquê isso daqui, que cada mitzvah, ela está ligada com uma coisa material. O limud haTorah já não é assim. Todo limud haTorah, ele está relativo à boca da pessoa. Certo? A força da fala, Sheokor Pashut Ruhani Bilvat. O que é a fala? É a força espiritual somente. Certo? A fala é uma coisa espiritual. Vamos dizer, das coisas mais espirituais que a gente tem nesse mundo é a fala. O Lekar Peulato Shepoel Emala Norad Meot. Por isso a fala, o que ela consegue atingir lá em cima, são coisas muito grandes. Por isso que a santidade do estudo da Torá, ela é mais do que qualquer outra coisa. Certo? Tudo nesse mesmo método de pensamento. E também ao contrário. Agora a gente vai começar a entender o peso do que é Lashon Hara. Certo? Também é coisa ao contrário em relação a estragar. Que todos os órgãos que a pessoa pode vir a transgredir algum pecado, já que os órgãos eles são materiais, o estrago não é tão grande lá em cima. Por quê? Certo? Porque eles são materiais. Isso já não é em relação a Lashon Hara e fofoca. Que todo o inyan, toda coisa relacionada a Lashon Hara é com a nossa força ruhani espiritual, que é a fala. Por isso o estrago que ele é feito lá em cima é enorme. Certo? Por isso, também o castigo dele é mais do que tudo. Certo? Isso daqui a gente falou, certo? Da fala. Certo? Tem um nível mais, que é o nível do pensamento. Também pensar Lashon Hara não se deve. Não é isso que o Hafez Chaim ensina pra gente, porque isso é um nível elevado. Basta que a gente fale. Mas um dia a gente vai conversar também sobre o pensamento de Lashon Hara, o quanto é grave, porque o pensamento é mais espiritual ainda.